Minha madrasta me odeia e eu sou viciada em acompanhar a vida dela nas redes sociais. Meu nome é Mary Ellen, mas as pessoas me chamam apenas de Mary. E pela primeira vez, criei coragem de contar a minha história de vida para alguém. Eu tenho 14 anos e quando a minha mãe engravidou de mim, o meu pai a largou para ficar com uma amante que tinha metade da idade dele. Ela já tinha o Marco Antônio, o Marquinho, meu irmão de apenas 6 anos, e também o João Guilherme de 4. Vocês já podem imaginar como foi difícil para minha mãe suportar a traição e o abandono? Mas ela sempre se mostrou forte e valente frente a todos os problemas que apareciam na nossa vida. Nós passamos por dificuldades financeiras, mas a minha mãe e os meus avós sempre nos deram muito amor e trabalharam bastante para pagar os nossos estudos e tudo o que precisávamos. Fui crescendo com um sentimento de revolta por não ter o meu pai presente em nossas vidas. E acredito que isso foi acontecendo também porque eu ficava vendo a vida dele com a nova família pelas redes sociais. Ver como ele tratava os filhos que teve com a nova mulher era doloroso. Eles tinham tudo do bom e do melhor e, o mais importante, um pai e uma mãe presentes na vida deles. Quando eu fiz 13 anos, o meu irmão mais velho, o Marquinho, foi assassinado. Isso levou a minha mãe a entrar em uma depressão profunda e ir definitivamente para um estado de tristeza muito ruim. Mas nós nos unimos para ajudá-la a superar aquela fase e aos poucos foi voltando a ter uma vida melhor, normal. Durante esse período, eu pensei que meu pai iria se aproximar da gente, já que ele também tinha perdido um filho. Mas esta era uma expectativa que foi criada apenas na minha cabeça. Ela não foi realizada. Ele foi no velório, sim, e no enterro. Conversou com a gente, nos tratou com carinho, mas ele não ficou muito tempo, apesar de parecer feliz ao nosso lado. Eu não conseguia entender como um pai não queria ficar ao lado dos filhos. Por mais que o casamento dele tivesse acabado, os filhos não haviam deixado de ser filhos. Mas tentei seguir a minha vida. Na escola, eu não conseguia ficar atenta ao que a professora falava. Parecia que tinha muitas coisas na minha cabeça, que não tinha espaço para pensar e aprender mais nada. A professora chamava minha atenção, porque ela percebia que eu não estava prestando atenção e também porque as minhas notas não eram boas. Mas o que ela não sabia era que eu passava boa parte da aula vendo minhas redes sociais, acompanhando cada stories, cada foto, cada vídeo que a minha madrasta postava. Eu ficava bitolada para saber se os meus irmãos iriam ganhar algum presente, se eles iriam viajar e tudo da vida deles. Isto foi virando um vício. Eu acordava vendo o Instagram dela e dormia vendo o Facebook. E a cada foto de coisas boas que ela postava, eu ia ficando mais triste e decepcionada com meu pai. Apesar do meu pai nunca ter pago nossa pensão corretamente, minha mãe nunca foi na justiça. Ela sempre disse que ele dava o que podia, mesmo sabendo que não era verdade. Eu percebia que ela era tão boa com a gente que não queria passar uma imagem ruim dele. Quando eu estava com 14 anos, não suportava mais ver a nova família dele tão bem e a gente passando necessidade. Foi então que eu resolvi ir até a casa dele para conversar. Chegando lá,
A mulher dele me atendeu. Ela me olhava com muita raiva e disse para eu esperar, porque o meu pai falaria comigo lá fora. Como ela podia não me deixar entrar na casa do meu pai? Eu nunca tinha feito nada de ruim para ela. Mas eu entendi que o simples fato de existir a incomodava. Ela não suportava a ideia de que o meu pai podia dar atenção e amor para mim. E neste dia eu comecei a perceber por que o meu pai tinha ficado distante de mim todos os anos anteriores. Ele saiu e pediu para irmos até o carro dele. E chegando lá, ele começou a chorar. Eu não entendia por que ele estava chorando, mas eu tinha notado que há algum tempo a mulher dele não postava mais fotos com ele e também não o mostrava mais nos stories do Instagram dela. Então, eu pensei que eles podiam não estar bem, que o casamento deles podia estar acabando. Perguntei para o meu pai por que ele estava chorando e ele disse apenas que não queria me preocupar com problemas de adultos, mas que era para eu falar o que eu queria com ele, por que eu tinha ido até ele. Acabei sendo um pouco egoísta, sabe? E comecei a falar só de mim, sem pensar em como ele estava se sentindo. Eu disse que queria saber por que ele não me amava como amava os outros filhos, por que meu irmão e eu não podíamos ter as mesmas coisas que a família nova dele tinha, principalmente a presença dele. Foi então que, para minha surpresa, ele respondeu que queria muito ter sido mais presente na minha vida, mas que quando se tem duas famílias é muito difícil conviver bem e em paz. Ele disse ainda que no início, logo que ele se separou da mamãe, ele tentou me ver com mais frequência, mas que a mulher dele tinha tanto ciúme e brigava muito sempre que ele dizia que ia ficar comigo e com os meus irmãos. Ele disse que tentou até um dia que ela pediu para ele escolher entre ela e nós. Se ele não tivesse coragem de se impor e de realmente ficar com ela, apenas com ela, que ela iria se separar. E ele disse que mesmo querendo muito ficar ao nosso lado, ele não teve coragem de dizer para ela que iria fazer isso e acabou cedendo. Foi então que ele revelou que havia planejado uma viagem para Disney, mas que conversou com ela e disse que iria levar todos os filhos e que por isto ela estava brigando com ele, que ela não aceitava essa ideia. Eu fiquei sem acreditar no que estava ouvindo. Por mais que ele estivesse sofrendo por ela brigar, pela primeira vez eu percebi que ele amava a mim e ao meu irmão também, e que ele estava sendo sincero, que realmente queria ficar perto da gente. Eu disse que ele não precisava brigar para que a gente fosse nessa viagem, porque nós já estávamos acostumados a não participar das viagens dele. Eu disse ainda que eu tinha acompanhado tudo pelas redes sociais e que eu sabia que eles já tinham conhecido muitos países, muitos lugares diferentes e legais. Mas aí veio a revelação. Ele disse que a minha madrasta não iria mais nos separar, que ele sentia muito remorso por não ter participado da vida do filho que morreu e que ele já tinha falado para ela que se ela não aceitasse viajar com os filhos, que ela ficaria, pois ele iria nos levar de qualquer maneira. De certa forma, a morte do meu irmão aproximou o meu pai de mim. Eu senti que nunca mais ficaria triste por não ter ele comigo, porque ele estava disposto a participar mais na nossa vida. Fizemos a viagem para Disney, só com ele e com os meus outros irmãos. A mulher dele não quis ir.
E foi uma viagem incrível, porque além de realizar o sonho de ir para os Estados Unidos, eu pude me aproximar dos meus meio-irmãos, que foram muito gentis com a gente. Ainda acompanho a mulher dele pelas redes sociais, mas agora só porque sou amiga dos filhos dela. E aquele sentimento de rancor, tristeza, de raiva foram todos embora, dando lugar ao afeto e ao respeito pelos meus meio-irmãos e também pelo meu pai.